Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui deste vídeo é continuar, as discussões sobre o tópico cargas em aeronaves, especificamente continuar também a apresentação desse procedimento geral para a determinação de cargas. Eu lembro que nos vídeos anteriores a gente passou pelos pontos P1 e P2, e também falamos sobre o procedimento, o processo, a metodologia de se determinar o centro de gravidade em aeronaves, a discussão da importância do centro de gravidade para a determinação de cargas e a influência do centro de gravidade em outras disciplinas, como estabilidade e controle e desempenho. E agora chegou o momento da gente continuar com a apresentação desse procedimento aí geral para determinação de cargas. A gente vai, na verdade, tentar apresentar esse tópico aqui, o P3, que é o cálculo da aceleração de rotação em translação, e, se der tempo, a gente também apresenta o P4, que é a determinação das forças de inércia. Tudo bem? Então, quando uma aeronave executa uma curva com aceleração linear, o piloto não está diretamente sujeito às forças aerodinâmicas que causam o movimento da aeronave, mas, por outro lado, ele sofrerá a ação das forças de inércia. E a gente vai discutir bastante isso daqui. Na verdade, o objetivo maior não é detalhar tanto essas equações que a gente vai mostrar, mas, vamos dizer assim, o elemento mais importante dessa discussão aqui, desse vídeo, é a própria definição de fator de carga. A gente vai, para mim, é o ponto mais importante, é o elemento, vamos dizer assim, mais importante dessa discussão. As operações típicas que provocam grandes forças de inércia são pouso, manobra em voo, operação controlada, e rajada. Ou seja, a manobra é controlada pelo piloto, e a rajada não tem como a gente controlar, tá? Mas, ou seja, tanto manobra quanto rajada, elas possivelmente excitam forças de inércia. E, só para a gente relembrar, força de inércia em qualquer elemento de massa é igual ao produto da massa pela aceleração, e ela, essa força de inércia, atua na direção oposta à aceleração. Tá? Então, esse equacionamento aqui, relacionado ao cálculo das acelerações, vocês amam, vocês viram isso em dinâmica, eu acho que na disciplina dinâmica 1, então não tem o porquê de eu estar detalhando aqui essas equações, mas o que eu quero aqui destacar para vocês é esse resultado aqui, se o CG do corpo passa... Não é isso não. O CG do avião está sobre o plano de simetria do mesmo, onde passa o eixo X, e a apresentação, na verdade, vamos dizer assim, a apresentação final da forma da força inercial, dado pela definição que eu já coloquei aqui, que é o produto da massa pela aceleração no centro de gravidade, e que ela atua, na verdade, o menos ele vem nesse sentido, na direção oposta à aceleração. Tudo bem? Então, a gente tem aqui força, torque, tudo que vocês viram lá em dinâmica. A gente tem a definição aqui de inércia, a teorema dos eixos paralelos, tudo que a gente viu lá em dinâmica é aplicado aqui simplesmente nesse resumo, tá? Só para justificar essa expressão aqui de força inicial dentro da definição que eu dei, que é o produto da massa vezes a aceleração, e essa força inicial ela atua na direção oposta à aceleração. Aí a gente tem aqui essa ação da força centrífuga durante a manobra em voo nivelado, com destaque aqui para o fator de carga. O que seria esse fator de carga? A gente tem aqui essa manobra do avião, e a gente vê que esses vetores aqui eles vão mudando de intensidade
né? Eles vão mudando de intensidade, ou seja, arrasto e sustentação e força centrífuga, em relação à posição dessa manobra. Ou seja, esses elementos aqui, não é, eles excitam, não é, ou seja, essa manobra ou rajada, a gente está aqui discutindo para a manobra, esse fator de carga, né? Na verdade, a gente vai dar uma definição, algumas definições de fator de carga, né? Por exemplo, é uma constante associada à manobrabilidade do avião, né? A gente pode dar uma outra definição, como a razão, né? Fator de carga, na verdade, é a razão entre as forças numa dada direção menos o peso sobre o peso, tá? Mas agora, né, a gente vai tentar, né, discutir de uma forma mais lúdica a definição de fator de carga, né, que geralmente é dada em termos de G, né, de gravidade, né? Quando você está, por exemplo, numa montanha russa, né, onde em alguns trajetos, né, você, né, lá quem já experimentou, né, possui a sensação de estar mais pesada ou mais leve, dependendo justamente desse fator, né, desse fator de carga a qual o seu corpo está submetido. A gente vai ver aqui, ainda nesse tópico de cargas, né, que o normativo, né, a base de certificação, ela me limita, né, a composição lá do diagrama VN, que é o diagrama, que é o envelope de carga de manobra, ela me limita, né, esse diagrama por fatores de cargas lá estabelecidos. E, por exemplo, no caso do FA-25, né, no caso, por exemplo, de avião de caça, né, avião militar, muitas vezes o projeto, na verdade, é limitado pelo máximo G que o piloto suporta, né? Que vai chegar um nível de fator de carga que, né, o ser humano ele não vai, né, suportar. Então, é esse sentimento aqui inicial que eu trago, né, dessa definição importantíssima para o nosso curso, né? O que é fator de carga, né? O fator de carga, né, como eu já falei, eu vou dar, né, vamos dizer assim, uma definição formal. É a resultante das forças externas, né, atuantes sobre o avião sem considerar o peso naquela direção dividida pelo peso, né? Foi uma das definições que eu dei, né? A outra definição que eu dei está aqui, né? Este número expressa a condição de manobrabilidade de uma aeronave como múltiplo da aceleração da gravidade, ou seja, uma certa manobra vai excitar um dado fator de carga, né? Ela é função de G, né? E a definição dela é justamente isso, né? Somatória de todas as forças numa dada direção menos o peso sobre o peso. Como eu falei, o normativo ele me estabelece, ou seja, a base de certificação me estabelece limites para a caracterização, né, do diagrama de fator de carga velocidade, né, que é algo que também está no normativo. Eu acho que eu mostrei para vocês esse diagrama, é importante vocês fazerem, né, a visita do normativo. E ele me dá, né, o fator de carga positivo entre 2,5 e 3,8 e 9, né, até para aviões de combate. Né, 9, né, vamos dizer assim, como maior fator de carga possível que um piloto suportaria. Né? E o negativo, de menos 1 a menos 1,5 até menos 6 para aviões de combate. Para baixas velocidades, o maior valor para o fator de carga de uma aeronave é limitado pela capacidade de sustentação, né? A condição de stall. A gente vai ver, né, que no diagrama VN, né, velocidade e fator de carga, a gente tem a limitação, né, vamos dizer assim, do envelope de carregamento para o viés estrutural, que são, né, os limites horizontais, né, superior, inferior, e os limites aerodinâmicos, né, que tratam justamente dessa condição apresentada aqui. Então, as maiores cargas aerodinâmicas, sustentação durante manobras de grande aceleração e rajada. Na verdade, o diagrama VN ele vai ter uma parte dele, né, da contribuição de manobra e uma parte, né, de rajada. Vocês vão ter a oportunidade, tanto aqui, né, nessa nota de aula, quanto, né, nas tarefas planejadas no curso,
de fazer a caracterização de um dado diagrama VN de uma dada aeronave, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui a gente vai apresentar o fator de carga para algumas condições de manobra, por exemplo, para manobra de voo nivelado acelerado na direção X e na direção Z do avião. Então, em X, ele faz um monte de conta aqui, gente, depois vocês enxergam direitinho essas contas, mas, na verdade, é só aplicar a definição que ele deu, né? Ou seja, o fator de carga na direção X é o somatório de forças nessa direção, menos o peso, ou seja, não existe peso na direção X, né? Mas tudo bem, é sobre o próprio peso, está aqui. E na direção Z, é o somatório das forças na direção Z, né? Tá aqui, né? A somatório das forças na direção Z menos o peso, que é a sustentação, né, da aeronave, sobre o peso, né? Tá, mas isso daqui na situação, né? Isso daqui na situação onde isso, né? Onde o voo, né, é nivelado. Tá, veja que aqui, né, é uma informação super importante, né? Por exemplo, né, qual é o desafio muitas vezes que o nosso grupo de aerodesign tem? Né? Construir um projeto, né, um envelope, né, de carregamento, um diagrama VN, que seja, vamos dizer assim, coerente com a excitação, né, com o carregamento excitado pela manobra, vamos dizer assim, da competição. Então, não adianta, por exemplo, a equipe estabelecer o seu diagrama VN a partir, né, do dispositivo dado pela normativa, porque vai estar muito a favor da segurança, porque esse dispositivo aqui é feito para avião de transporte de carga passageiro, não para um avião radiocontrolado. E aí vem, né? Mas, professor, então, como se determinar, né, esses fatores de carga, né, no caso do pessoal do aerodesign? Veja que eu posso também definir, não é, o fator de carga em função da aceleração da gravidade, né? Porque como a gente mostrou, né, ele geralmente, esse 2 aqui, né, por exemplo, esse 2, esse 9, né, são 2Gs, 2,5G, tá? Ele está em função, geralmente, né, da aceleração da gravidade. Então, a gente tem essa apresentação aqui, por exemplo, que para essa situação aqui de voo, né, nivelado, acelerados na direção X e na direção Z, para eu determinar o fator de carga em Z, eu preciso de um acelerômetro, né, para determinar a aceleração em Z e, por tabela, conseguir quantificar o fator de carga naquela direção. Tudo bem? E aí a gente tem outros casos, né? Voo nivelado na situação, né, sem aceleração, né? Sem aceleração, a gente vai ter que, em Z, né, a sustentação é igual ao peso, e aí a gente tem o fator de carga 1. Né? É só voltar naquela fórmula anterior aqui, não é? Né? O Z é 0, né? A Z é 0, então o fator de carga na direção Z é 1. Mas essa fórmula daqui também vale, né? Ou seja, somatório das forças na direção Z seria menos o peso, seria quem? Tipo o L, sobre o peso, né? Então, como o L é igual ao peso, então eu tenho que o fator de carga ele vale 1, né? E da mesma forma, né, como eu não tenho aceleração em x, a situação que a gente tem aqui é t igual a d, né? E também o fator de carga aqui nesse caso seria nulo, né? Eu não teria, né, na direção x. Perfeito. Então, outra situação, né? Manobra de voo, né, nivelado, né, sem aceleração, né, vertical a z, mas com aceleração, né, em x, está aqui, né, novamente,
tá? A razão entre, aí no caso, sem aceleração vertical em z, eu tenho fator de carga 1, e aqui na direção x, aquela expressão que a gente já tinha apresentado, né? Somatório das forças na direção x menos o peso sobre o peso. Numa situação de manobra em voo não nivelado, a gente segue, gente, a mesma regra, né? Agora, em x, né, como é que eu calculo? Eu tenho que pegar a somatória das forças na direção x, ou seja, eu vou ter que projetar, né, todas essas forças aqui associadas na direção x e dividir pelo peso, tá? Então, a gente tem, né, se a gente fizer isso, a gente consegue, né, determinar essa expressão aqui para o cálculo do fator de carga, que agora passa a ser função do ângulo, né, θ, que a direção z faz com o w. E a mesma coisa na direção z, né? É o somatório das forças na direção z menos o peso, né, sobre o próprio peso da aeronave. É claro que aqui, não é? Veja, a gente tem uma expressão, não é, que é também função, né, do ângulo θ. Perfeito? E aí a gente tem agora os fatores de carga para pouso, né? A gente tem a transição da condição de voo para a condição de contato com o solo, né? O avião se aproxima do solo segundo a trajetória tal no instante do impacto, possui uma velocidade horizontal acima da velocidade de stall e uma velocidade de descida. Isso, velocidade horizontal e a velocidade de descida, né? As asas sustentam parcial ou totalmente o peso do avião, dependendo de sua velocidade e atitude, ângulo de ataque. Uma vez em contato com o solo, o trem de pouso passa a absorver a energia cinética da massa do avião na velocidade de descida VD, na velocidade de mergulho. Então, a mesma coisa, né? Para este caso, o fator de carga é definido como a força de reação do trem de pouso principal, né, pelo peso do avião. Tá? Então, a gente tem aqui essa definição, né, que a gente o somatório das forças, no caso, na direção z, em relação ao trem de pouso principal, que é SV, sobre o peso. Tá? E na direção x, somatória das forças na direção x, que é o próprio h, menos o peso sobre o peso. Está aqui. Perfeito. No próximo vídeo, né, a gente vai fazer uma discussão, né, sobre fator de carga de rajada, para depois a gente apresentar a composição do diagrama VN, né, de manobra, ou seja, a gente já tem ideia de diferentes manobras excitam diferentes valores de fatores de carga. E também, né, que é uma operação controlada pelo piloto. E tem também, né, a excitação de fator de carga por conta, né, da manobra. O que a gente vai ver é justamente esse processo metodológico aqui de como quantificar, né, esse aumento de fator de carga pela associação aí da rajada na composição aí da determinação de fator de carga, tá? Até o próximo vídeo.